A você, meu irmão, minha irmã, muita paz, muita alegria no seu coração. Estamos começando a nossa live desse 26º domingo do tempo comum, hoje o dia da Bíblia. Olha só que maravilha! Celebramos a Sagrada Escritura durante todo o mês de setembro e hoje, o último domingo de setembro, nós temos aí o Dia Nacional da Bíblia, que nós possamos honrar a palavra, louvar e agradecer a Deus pela palavra que Ele nos dá, né? A palavra é vida. E olha, a palavra é de Deus. E a palavra de Deus é Jesus. Então toda a Sagrada Escritura é Jesus. Amém? Vamos rezar um pouquinho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha só, na liturgia de hoje, nesse 26º domingo do tempo comum, né, na primeira leitura nós temos a palavra do profeta Ezequiel. Né? Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta? Quando um justo desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou, observa o direito à justiça com a sua própria vida, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá. Meu irmão, minha irmã, o problema nosso não é termos pecado ou cometermos pecado. O problema nosso é reconhecer o pecado e pedir perdão a Deus, voltar à comunhão com Deus. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu não tenho pecado, eu não faço nada de errado, eu não mato, não roubo. Tá bom, se você não faz isso, isso não é tudo. E o resto? É isso? Nós temos que olhar para a nossa vida em todos os aspectos. E o nosso parâmetro é a Sagrada Escritura, que vai dizer para nós até onde nós estamos errados e até onde não estamos errados. E a palavra de Deus em Ezequiel quer nos chamar à conversão, à mudança de vida a partir daquilo que Deus nos coloca, a partir da palavra. Não é isso? E isso para nós é muito fundamental. São Paulo, na segunda leitura aos Filipenses, né, ele vai falar para nós assim: se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento mútuo, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, né? Tornai, então, completa a minha alegria, aspirai às mesmas coisas, unindo no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade, não faça nada por competição e vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também daquilo que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Se nós tivermos em nossa vida, em nosso coração, o sentimento de Cristo, nós vamos saber amar, servir e perdoar. Nós temos que buscar aquilo que Cristo nos trouxe, porque ele, sendo de condição divina, não se fez igual a Deus, mas assumiu a nossa condição de escravo, assumiu a nossa condição de servos. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele nos dá o exemplo do que nós devemos fazer. Por isso que o nome dele foi exaltado acima de todos os nomes. E ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E toda a língua proclame, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Essa é a palavra de Paulo para nós. Meu irmão, que nós não consideremos
o outro menor do que nós. Não, vamos ser irmãos, viver em comunhão, partilha de vida. Jesus, que é de condição divina, se fez homem e ele fez nosso servo para nos trazer a salvação. E o nome dele foi exaltado. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Já dizia o nosso amigo aqui em São José, o diácono Geraldo Bueno, se você não dobra o joelho aqui na terra, nem que for no inferno você vai dobrar. Mas todo mundo vai dobrar o joelho diante de Jesus. Olha só. Então vamos dobrar agora, né? Diante do Senhor, reconhecendo Ele como nosso Senhor e Salvador. Amém? Com muita graça e com muita bênção de Deus. E no Evangelho de hoje nós temos uma situação muito interessante, que é a situação dos dois filhos, a parábola que Jesus conta. Vamos prestar atenção. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse da mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Aí Jesus pergunta: Qual dos dois fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes, os anciãos, os grandão lá do povo responderam: O primeiro. Falou que não ia, mas depois mudou de ideia. Foi. Aí Jesus disse: Em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram em João. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Meu irmão, minha irmã, isso para nós é um puxão de orelha. Porque muitas vezes nós achamos que os outros são pecadores, que os outros estão na pior, que as prostitutas estão na vida errada, que elas vão para o inferno e que os presos, aqueles que foram ladrões, assassinos, etc. Tal, muitas vezes nós julgamos as pessoas, mas muitas vezes nós não vivemos a palavra de Deus. Os escribas e os sacerdotes, eles viram João falando de penitência, de arrependimento, de mudança de vida, batizava para a conversão, mas eles não iam lá, porque eles se achavam melhor do que João. Mas os cobradores de impostos, os publicanos, as pecadoras, as prostitutas iam lá e clamavam perdão a Deus. O que está na nossa vida é isso, meu irmão, minha irmã. Nós olharmos para dentro de nós, reconhecermos os nossos pecados e clamar a Deus a misericórdia e o perdão. Deus fica sensível, Deus é sensível a um coração arrependido. Mas um coração orgulhoso, empedernido, um coração fechado, Deus não entra nesse coração. Porque Deus é amor. Amor, compaixão e misericórdia. Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção naquilo que o Senhor está falando para nós hoje. Não olhemos para os outros no sentido de querer julgar. Não. Jesus fala que nós já somos julgados pela palavra anunciada, à medida que nós recebemos de Deus. Eles não receberam nada. Eles não receberam nada. Mas eles têm uma coisa no coração: arrependimento, sensibilidade diante de Deus e reconhece a sua pobreza. Por isso que Jesus fala: os cobradores de impostos, os publicanos e as prostitutas vão na frente de vocês lá no céu. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos refletir na palavra de Deus para nós hoje. Na palavra de Deus que quer um coração purificado, lavado, um coração humilde, sensível, um coração arrependido. Você viu isso na primeira leitura, você viu isso na segunda leitura, São Paulo falando em relação a nós, em relação ao próximo, que sejamos um só coração, que amemos uns aos outros,
e que Jesus, de condição divina, veio até nós para fazer-se servo, para nos resgatar do pecado e da morte eterna. É Ele que nós temos que amar e servir e adorar e aceitar como nosso Salvador e Senhor, porque Deus se fez homem, rebaixou-se por amor a nós para nos resgatar do pecado e da morte eterna. Nós não podemos fechar o coração. Nós não podemos ser igual os escribas aí, os sacerdotes, os anciãos. Nós não podemos ser, fechar o nosso coração como se nós estivéssemos num patamar de santidade maior do que os outros. Não. A humildade, a simplicidade e o reconhecimento do quanto somos pecadores é o que faz a presença de Deus se manifestar em nós. Que nós sejamos humildes e simples, para que Deus possa habitar no nosso coração e nos lavar, nos purificar e nos santificar. Que nesse domingo você possa refletir sobre isso, que você possa buscar isso com toda a força no seu coração, para que Deus venha verdadeiramente habitar, renovar, restaurar e preparar você, eu, nos preparar para o céu. Que é lá que é a nossa casa definitiva. É lá que nós temos que chegar. E vamos chegar com a graça de Deus. Para isso precisamos arrepender, ser simples, humilde e esperar que a graça de Deus nos alcance em todas as áreas da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Tenha aí um dia maravilhoso, uma semana santa, cheia das bênçãos e da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.